Muito boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a Sra. Presidente da Assembleia Municipal que está aqui hoje também, cumprimentar os colegas do Executivo aqui presentes, os colaboradores do município, uma vez que temos público e no âmbito daquilo que é o regimento, nesta que é a reunião ordinária do dia 2 de outubro, eu iria perguntar se alguém do público quer fazer alguma questão, alguma intervenção neste período antes da ordem do dia. Se o quiserem fazer, é agora o momento e nós registramos a pergunta. Não sei se há alguma questão. Creio que não. Não havendo, então podemos dar entrada no período antes da ordem do dia. Aquilo que eu queria, nesta sede, partilhar com os colegas tem que ver com 4 pontos. Em primeiro lugar, tem que ver com aquilo que está previsto em termos de abertura do campo municipal de futebol depois da interrupção que existiu nas atividades, tendo em conta a empreitada da substituição do relevado sintético. Enfim, a informação que há é que estará em condições no final da semana está concluída e por isso as atividades desportivas vão retomar no fim de semana. Está previsto no dia 8 de outubro a existência de atividades já no âmbito daquilo que são os compromissos do CRDA, do clube, e também vamos fazer uma pequena abertura com um jogo com antigos jogadores do Arruda e do Conselho, obviamente, no dia 8 às 17h30, portanto a seguir ao jogo dos séniores que vai ter lugar lá. Portanto, obviamente as obras vão continuar naquilo que diz respeito ao resto da empreitada. No fundo, o que está previsto é a colocação do relevado antigo substituído na zona adjacente ao campo, neste caso junto aos bancos de suplentes, e depois também junto ao pavilhão polidesportivo, na zona cimeira do polidesportivo, para criar mais uma zona desportiva e um campo para os traquinas e os petizes poderem fazer treino também. Obviamente depois também está previsto, como sabem, intervenções nos centros escolares, sobretudo de Casal do Telheiro e de Arranhó nessa medida. Ainda não tenho prazo para a conclusão desta intervenção, ela vai ser feita seguidamente. Os serviços do município também estão a acompanhar essas obras e estamos a fazer também algumas melhorias no campo durante os próximos dias. Até ao dia 8 não estará tudo concluído, seguramente, mas será para concluir entretanto. Depois dar nota obviamente tive o gosto de estar, e alguns de vós também estiveram, no sábado passado ali na Praça Mário Soares, por ocasião do Cineconcerto levado a cabo pelo Curta Arruda, mais uma edição, com grande sucesso, e obviamente dar os parabéns à organização e à Associação de Cultura de Grau por ter desenvolvido esse espetáculo, também que pareceu foi muito dignificante e de muita qualidade, como já nos têm habituado, e obviamente fazer o convite a todos para participarem no Festival Curta Arruda, que decorrerá durante este mês de outubro, no próximo, não é neste próximo fim de semana, é no outro. Depois dar-vos nota que tive a ocasião de visitar este fim de semana também a convite da chefe do agrupamento de escuteiros 78 da Ruda dos Vinhos, a obra do orçamento participativo. Como sabem, era uma obra que estava a atrasar-se. Efetivamente registramos que a obra já se iniciou, está a um bom ritmo, está com uma boa cadência de trabalhos, e a indicação que nós temos por parte do agrupamento de escuteiros é que efetivamente o objetivo real, à data de hoje, parece-nos que é terminar a obra física e financeiramente até 31 de dezembro deste ano, de modo a que não se cativem verbas para o ano seguinte, que era o que tínhamos previsto. Depois da nota, finalmente, antes de vos dar a palavra, de que assinei hoje mesmo, chegou na sexta-feira passada, o contrato de programa entre o município da Ruda e a CCDR-LVT, portanto a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, por ocasião das intempéries de dezembro de 2022, e no fundo, a partir daqui agora, obviamente vai ter que ser ratificado na próxima reunião de Câmara este contrato de programa, mas havia essa urgência, uma vez que nos foi solicitado que o contrato fosse assinado durante o dia de hoje, para que os compromissos para este ano de 2023 ainda pudessem ser rapidamente regularizados com o município da Ruda. Portanto, é uma boa notícia, mas naturalmente depois vem para ratificar por essa questão de urgência. Portanto, basicamente eram estes os 4 tópicos que tinha aqui para partilhar com os colegas neste período antes da ordem do dia. Ficarei depois naturalmente ao dispor para alguma questão que entenda por conveniente, e aceitarei desde já as vossas inscrições para
para falar neste ponto. Se calhar ia começar pela ordem das inscrições, o Paulo Pinto, por favor. Sr. Vereador. Boa tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento os colegas do Executivo Municipal, Sra. Presidente da Assembleia, gosto de tê-la cá também, os colaboradores do município, o público em geral. Dar-vos aqui algumas informações. Naturalmente que nesse mesmo dia, sábado passado, dia 30 de setembro, realizou-se praticamente à mesma hora. É pena que tenham sido absolutamente coincidentes, mas tive a possibilidade de passar por lá também o concerto da banda da Santa Casa da Misericórdia da Rua dos Vinhos, no adro da Igreja Matriz. Muito composto também, um grande espetáculo que a banda está a tocar efetivamente a um grande nível, e de assinalar o seguinte: a Constituição, com muitos jovens na Constituição da banda da Santa Casa da Misericórdia. Portanto, foi um evento para angariar também fundos para a paróquia e parece-me que foi naturalmente bem conseguido. Gostava de informar-vos também que o segundo procedimento anual de lavagem e desinfecção de contentores de RSUs acabou, não foi preciso já esta semana, acabou no final da passada semana. 1123 contentores foram, que é todo o nosso parque de contentores atual, mais um, menos um, que foram efetivamente lavados e desinfetados, objeto desta intervenção, portanto. E teremos o terceiro procedimento sensivelmente em novembro, início de dezembro, para dar sequência àquele que era o nosso compromisso com os arrodenses de aumentarmos a frequência de lavagem e desinfecção dos contentores de resíduos sólidos urbanos, porque sabemos que isto significa mais ambiente, melhor saúde. Nos próximos, dar também nota de uma outra questão, nos próximos dias 14 e 21 de outubro, vamos ter em Arruda, sede de concelho, e nas diferentes freguesias, nas outras 3 freguesias, ações de formação relativamente à compostagem doméstica e comunitária, com o objetivo da cedência de compostores domésticos aos participantes, que se devem inscrever previamente em ambiente@cm-arruda.pt. Naturalmente isto vai ser devidamente publicitado. Este é um processo natural para se dar sequência aos biorresíduos, que não sejam confeccionados, naturalmente, produzidos domesticamente. Vamos avançar, vamos iniciar a distribuição de mais 200 compostores domésticos e também a colocação de 4 compostores comunitários nos locais previamente já anunciados. Está neste momento em marcha a segunda fase também da desobstrução das linhas de água do concelho, que estão previstas para 2023. Leia-se na Ribeira dos Matos, entre Alcobendas de Cima e Alcobendas de Baixo, e também a principal linha de água do concelho, no caso o Rio Grande da Pipa. E aqui sublinho uma vez mais, para que não subsistam dúvidas, numa perspectiva de uso de maquinaria leve, isto é, sem invasão do leito do rio, procurando preservar ao máximo possível o ecossistema, mas eliminando tudo o que são espécies invasoras. Leia-se silvas, leiam-se canas e tudo mais, de acordo com aqueles que são as regras da Agência Portuguesa do Ambiente, naturalmente. Seguir-se-á a Ribeira da Barriga, que é também uma das linhas de água que está prevista nestes trabalhos que estamos agora a levar a efeito. Por fim, dar-vos nota de um aspecto importante: as perdas de água e consumos não faturados na rede de abastecimento público, atualizados ao final de agosto de 2023, situam-se neste momento, acumulados do ano, neste momento em 27,84%. Sendo de realçar um verão em que existiram muitas rupturas, curiosamente, mesmo em condutas que não são muito antigas, um número anormal de rupturas dias seguidos, digamos assim, o que teve um efeito de fazer com que estes números não sejam efetivamente mais baixos como pretendemos. Contudo, o foco é claro: 25% como limite de percas de água e de consumos de água não faturados na rede de abastecimento público, que é aquilo que pretendemos atingir o mais rapidamente possível, naturalmente, mas não deixando de lado que este é o objetivo e é a meta que consta do documento estratégico Arruda 2025. Estou convicto que conseguiremos lá chegar antes, mas este tem de facto sido um ano difícil, em que a redução, queremos que ela seja mais, mas até agora não tem sido possível. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Palavra ao Sr. Vice-Presidente.
Muito boa tarde, cumprimentar todos os presentes, colegas do Executivo, também o Sr. Presidente, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, colaboradores, público presente, dar aqui algumas notas sobre algumas questões, começar pelo associativismo e pelas festas que têm vindo a decorrer um pouco, ainda já nesta reta final, nesta altura, as festas de Cardosas, em honra de São Miguel Arcanjo, dar-lhes os parabéns também pela capacidade de organização e pela programação de qualidade que apresentaram, também pelo 44º aniversário da Sociedade Recreativa Louricense, bem como o 36º aniversário que decorreu ontem da Associação Recreativa da Carvalha, e depois também o aniversário da Biblioteca Municipal Irã Lisboa, que foi levado a cabo no dia 23 de setembro, com a inauguração também de uma exposição dedicada à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em linha também com aquilo que são os nossos fundos documentais e aquilo que são os nossos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do ponto de vista interno. Dito isto, também fazer aqui o balanço do que foi o mês da educação, que agora terminou, com bastantes atividades e que, no fundo, foi um somatório de iniciativas, das quais fizeram parte o habitual Experimenta Jovem, também os Jogos do Conselho, que levaram a cabo, de uma forma descentralizada, 27 modalidades, com a participação de cerca de 1.200 atletas, um feedback bastante positivo acerca desta iniciativa também. Depois, a primeira vez com o EduTalks, que será um polo de reflexão trimestral acerca da educação, que foi pela primeira vez executado a nível deste mês de educação, com a doutora Rosalia Vargas, da Ciência Viva do Pavilhão do Conhecimento, e também com a presença da Oeste Sim. Também, ainda a propósito dos Jogos do Conselho, também a apresentação do novo Guia do Desporto, atualizado acerca daquilo que se passa no desporto no nosso Conselho. Também uma iniciativa mais singular, que foi o encontro de associações de pais, moderada pelo Dr. Rui Pedro Pires, Presidente do Conselho Executivo da FAPA Oeste Tejo, que também fez parte deste mês de educação. E a primeira vez, o Dia Municipal do Educador, com homenagem póstuma ao Dr. João Alberto Faria. Depois também, neste início de ano letivo, também dar aqui nota do início das atividades da Universidade das Gerações, que registra para já, ainda agora só está a começar, com 106 alunos inscritos e com um conto de novas disciplinas, no total de 5 novas disciplinas que passarão também a fazer parte do currículo da nossa Universidade das Gerações. A Universidade das Gerações, que ontem também, conjuntamente com o nosso Centro Sénior, esteve presente num convívio sénior no pavilhão multiusos, e que também registramos com apreço a grande participação e o clima de acolhimento animado que registou esse evento. E é só. Obrigado. Obrigado. A palavra ao Sr. Vereador João Pedro Carvalho, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, restante Executivo, Sr. Presidente da Assembleia, muito boa tarde ao público aqui presente, colaboradores do município. Tenho só 4 perguntas simples para fazer ao Sr. Presidente. A primeira tem a ver com a obra do Mercadinho, ou seja, como é que está o arranque do início da obra, se já existe data prevista para a assinatura do contrato que estava prevista para novembro, como foi dito na última reunião, já existe alguma data, e na última reunião não foi respondida a esta questão, que é se existe alguma alternativa prevista para os comerciantes, que todos os anos temos falado sobre isso, ou se irá manter aquele toldo e os stands no jardim. Em relação à obra do Arruda Lab, também saber o estado da obra e, como está previsto daqui 15 dias a reunião de Câmara também lá, saber se a mesma se irá executar lá e quando é que está prevista a inauguração do espaço. Em relação ao plano de alcatramento, um ponto de situação, ou seja, o que é que já foi realizado e o que é que ainda falta fazer daquilo que estava previsto para o ano corrente. E em relação à ARAT, à sede provisória da ARAT, uma vez que o Parque Canino já está em funcionamento, saber quando é que está prevista a transferência da mesma para junto do Parque Canino. Obrigado. Vereador Arruda, se faz favor. Ora, então, muito boa tarde a todos. Na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia, Catarina, eu aproveito para cumprimentar todos os presentes na sala.
Eu gostaria apenas de dar nota da presença da Brigada de Sapadores Florestais da Comunidade Intermunicipal do Oeste, que estiveram na semana passada, de 25 a 29 de setembro, presentes no nosso concelho. O objetivo seria realizarem as faixas que integram a rede secundária das faixas de gestão de combustível associadas à rede viária municipal nas freguesias de Arranhó e São Tiago dos Velhos. Contudo, os homens não foram muitos, os dias foram muito poucos e apenas conseguimos fazer a limpeza nestas faixas na freguesia de São Tiago dos Velhos e ainda assim não foi na sua totalidade. A par disso, acresce agora o nosso pedido à Comunidade Intermunicipal através do Sr. Presidente para que os chapadores possam vir aqui mais uns dias. Caso não seja possível a par e passe, nós estamos a solicitar orçamentos para que esse trabalho possa ser feito assumindo o município as custas do mesmo. Mas é realmente cada vez mais importante que esta Brigada de Sapadores Florestais da SIM possam estar mais tempo presentes, por forma a podermos iniciar e concluir os trabalhos que são necessários fazer no nosso concelho. É só o que eu tenho a dizer. Obrigada. Muito obrigado. Penso que não há mais nenhuma intervenção. Senhora Vereadora Sandra, não tinha visto, peço desculpa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes em sala. Dois tópicos. Feira anual, feira semanal, peço desculpa. Saber se existem novidades em relação a este assunto, com base na reunião que estaria prevista para o passado dia 21. Segundo tópico, a sala polivalente no mercado municipal. Podemos ter acesso aos dados de utilização desde a sua criação, que entidades, que pessoas, que instituições é que a utilizaram e para que finalidades o fizeram. Muito obrigada. Muito obrigado. Penso que já não há mais registro de intervenções neste ponto, não? Muito bem. Vou então agradecer as intervenções dos colegas. Eu penso que perguntas diretamente só o Sr. Vereador João Pedro e a Sra. Vereadora Sandra. Vou começar pelo Vereador João Pedro, por causa da ordem das inscrições. Sobre a questão da obra do Mercadinho, aquilo que posso dizer é que na quinta-feira passada a plataforma, foi submetido na plataforma o pedido para o adjudicatário fornecer os documentos de habilitação. Portanto, estamos nessa fase. Não sei a data de hoje se já foram submetidos, creio que ainda não, pelo menos não foi notificado pela plataforma nesse sentido, mas ainda está em prazo o adjudicatário para apresentar os documentos de habilitação, que é condição sine qua non para se proceder à outorga ou não do contrato de empreitada. Portanto, eu diria que, tudo estando bem nos documentos de habilitação, a outorga do contrato de empreitada será realizada talvez até ao final da próxima semana, no início da terceira semana de outubro, eventualmente, logo verei, mas é uma questão que agora não posso antecipar. Idealmente, o nosso objetivo era que a obra retomasse durante o mês de novembro, é isso que estamos a tentar trabalhar, mas ainda não consigo, até porque não está ainda aprovado, não foi ainda feito o auto de consignação, não consigo antecipar, mas há de andar por essa altura. Relativamente à questão da alternativa aos comerciantes do bairro, eu diria que nós, no fundo, na altura, eu penso que também já tinha transmitido essa informação aqui à reunião de Câmara, falámos de uma alternativa que os próprios comerciantes não quiseram. Portanto, e no fundo, na sequência dessa reunião, o que ficou combinado e previsto foi nós fazermos uma intervenção para melhorar o espaço e a colocação daquele toldo que lá existe, vai já na sequência dessa reunião que existiu. Obviamente que o desgaste determina que tínhamos que andar sempre a monitorizar e está previsto uma substituição daquela lona, mas é o que estava previsto fazer-se e, portanto, não há neste momento nenhum pedido de alteração em relação àquilo que ali está e, portanto, está de acordo com a vontade expressa pelos comerciantes. Relativamente à questão do Rodalado, efetivamente eu ainda não fiz os convites porque efetivamente também ainda temos uma reunião em princípio antes disso. O que está previsto é a inauguração formal a ocorrer no dia 20 de outubro, em princípio é o que estamos à espera do calendário também daqui de alguns convites que foram feitos a elementos do Governo, mas em princípio, se não houver nenhuma alteração de agenda, será no dia 20 de outubro a inauguração e tudo estará em condições, creio eu, a informação que tenho, para que a reunião de Câmara de dia 16 se mantenha lá. Não há problema nenhum de fazermos nós uma
a inauguração ainda sem inauguração oficial, portanto será até um test drive coisa e, portanto, não vejo que haja motivo à data de hoje para alterar o calendário das reuniões. Relativamente ao plano de alcatroamentos, eu até fiz, enfim, nós neste momento está em curso, não está concluído. Eu diria que das 11 intervenções que existiram previstas para este ano, uma boa parte delas já foi iniciada, nomeadamente 5 já estão completamente concretizadas, a saber o caminho de São Sebastião, a Avenida do Afonso Henriques, junto às Galerias da Vila, em que só falta a pintura, mas isso está previsto noutra empreitada e está aprazado em princípio para ocorrer esta semana. Aliás, as baias já foram lá colocadas precisamente para isso. A Travessa da Cruz Negra também já está concretizada, a Rua do Loureiro e o caminho do Parral também já está executado. Há 3 que já foram iniciadas, mas que ainda não estão finalizadas, a saber a Rua da Primavera, o caminho do Casal Doutor e do Bispo e Sovelas, e a Estrada Municipal 528, desde o Alto de Vila Nova até Santiago. E 3 ainda estão por iniciar, ou seja, ainda não têm obra efetuada. Estou a falar do caminho da Senhora do Monte, enfim, do Casal da Pevido, a Rua da Liberdade em A dos Arcos e a Estrada Municipal 530, dado passo até ao Casal das Figueiras. Portanto, basicamente, este é o ponto de situação à data de hoje. Estamos em crer que, enfim, não haverá indícios para hoje podermos afirmar que o plano não vai ser concretizado até 31 de dezembro. Sobre a questão da ARAT, efetivamente, nós, da parte do município, estava pendente uma instalação da rede de águas, que já está concretizada, é a informação que eu tenho, e agora o que falta fazer está à espera da deslocalização da estrutura da ARAT. Nós já falámos com a direção da ARAT, quer presencialmente, quer através também de contacto direto, telefónico, no sentido de rapidamente dizer que estamos em condições de poder fazer a ligação e deles poderem fazer essa alteração. Foi-nos dito na altura, na festa de agosto, até porque eles tiveram também uma barraca aqui na festa um stand na festa de agosto a explorar e, portanto, não conseguiram ter disponibilidade de equipas nessa altura. Ficou previsto para setembro já lá vai, vamos ter que voltar a insistir com a ARAT para que isso seja uma realidade, mas sim, tem razão e já devia ter acontecido e nós próprios já o solicitamos. Relativamente à Sra. Vereadora Sandra Lourenço, sobre a feira semanal, nós tivemos já uma reunião na sequência da deliberação da Assembleia Geral dos Bombeiros, houve uma reunião já com a direção, há alguns pormenores da minuta do comodato que a Associação queria ver alterados, uns têm o nosso acordo e há outros que não têm. Nós já expressamente também indicámos aqueles que tinham o acordo da nossa parte e aqueles que não tinham o acordo. A informação que eu tenho do Sr. Presidente é que consultou o Gabinete Jurídico que trabalha a assessorar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e estou à espera que me digam se há condições para podermos avançar, sendo certo que eu já lhes disse também que é importante que as coisas avançassem rapidamente, porque já é essa expectativa e obviamente que as coisas têm o seu timing para poder acontecer. Portanto, neste momento a bola está do lado da Associação Humanitária dos Bombeiros e, portanto, nós estamos na expectativa para saber o que é que poderá acontecer no futuro. Relativamente ao tema colocado sobre a sala polivalente do Mercado Municipal, não tenho aqui informação, não sei se o Carlos a terá, mas naturalmente, se não a tiver, compilaremos e enviaremos ou partilharemos na próxima reunião de Câmara a informação. É isso? Sim. Muito bem. Sim, faz favor. Não esgotou o seu tempo, está ainda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Dado que agora há uma opinião do Gabinete Jurídico que dá apoio aos bombeiros, a minuta do contrato não foi feita em conjunto com os bombeiros? Eu respondo depois de ter o gravador, é só por obrigado. isso. Não é por não querer responder, é só por... Sim, a resposta é sim. Nós fizemos uma primeira minuta de acordo com a Associação Humanitária. A Associação Humanitária, e bem, como qualquer associação responsável, tem um gabinete jurídico, disse que ia submeter ao gabinete jurídico. Houve alguns acertos que foram logo convencionados e agora houve outros que foram introduzidos a posteriori e que não têm o nosso acordo. E, portanto, nós estamos nessa discussão.
E, portanto, chegaremos a acordo, certamente, espero eu. Se não chegarmos a acordo, também haverá outros parceiros interessados, e se a Associação Humanitária não quiser avançar com essa ideia, poderá haver outras interessadas em avançar, e até já nos disponibilizaram vontade e já nos comunicaram essa disponibilidade. Portanto, esta era uma fonte de financiamento para a Associação Humanitária que entendemos que era relevante. Se a Associação Humanitária entender que não o deve fazer, nós não nos substituímos àquilo que é a vontade própria dos órgãos da Associação Humanitária, que terá naturalmente toda a legitimidade para decidir a gestão da Associação em total autonomia em relação ao município da Ruda, e o município da Ruda o que fará é procurar, e com certeza que encontrará, outras entidades disponíveis para abraçar este desafio, que é também uma oportunidade de ter uma receita fixa e corrente, que pode ser não despiciante, e portanto é esse o objetivo que temos com esta feira semanal. Não sei se há mais alguma questão, creio que não. Podemos então entrar no período da ordem do dia. Vamos começar pela ata, que é o ponto número 1 da reunião de Câmara de hoje, que é a ata da reunião de dia 18 de setembro. Eu penso que a ata foi distribuída em devido tempo. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto à ata. Não havendo, podemos passar então à votação. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. Eu também me abstenho pela mesma razão, presumo que a senhora vereadora Sandra, que foi não termos estado presentes, mas fazemos fé que tenham tido uma ótima reunião, com certeza tiveram. Pronto, o ponto número 2 é também uma ata, é a ata da reunião extraordinária que teve lugar em Zoom, se bem se recordam, no passado dia 21 de setembro. A ata também foi disponibilizada em devido tempo. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto à mesma, ao teor da mesma. Não havendo, podemos passar então à votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com uma abstenção da senhora vereadora Sandra, que é ter estado ausente da reunião. Bem, o ponto seguinte da ordem de trabalhos é a nona alteração à SGOP e ao orçamento. Enfim, sintetizando os principais pontos desta alteração, ela, no fundo, visa reforçar aqui algumas rubricas que careciam de reforço orçamental e de dotação, que tem que ver com o reforço de energia para a habitação contentorizada, para a intervenção, para a alimentação da habitação contentorizada que foi colocada lá em cima junto aos caçadores. Depois, a manutenção e prolongamento da rede concelhia de saneamento, equipamentos para o Centro de Recolha Oficial de Animais, companhia, assessoria jurídica e trabalhos especializados, que tem que ver também com uma prudência cautelar que foi metida no âmbito da variante e que também já penso que foi objeto do relatório que foi para a Assembleia Municipal. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não? Não havendo, iria então colocar à votação o ponto 3 da ordem de trabalhos de hoje, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com 2 abstenções dos seus vereadores do PSD. Muito bem, o ponto seguinte da ordem de trabalhos diz respeito a um pedido, uma proposta para a abertura de um procedimento concursal comum para o preenchimento de 2 postos de trabalho no mapa pessoal do município da Ruda, sendo que um deles tem que ver com uma função de categoria de assistente técnico na atividade administrativa e o segundo tem que ver com a carreira técnico superior na atividade de arquitetura. Estes 2 postos de trabalho a promover têm que ver com, num caso, a substituição de uma colaboradora que infelizmente durante este ano desapareceu fisicamente entre nós e, portanto, será a reposição de um lugar que ficou vago por falecimento, e o outro, neste caso a arquitetura, tem que ver com a reposição, não exatamente de um lugar de arquiteto, mas de um lugar de engenheira civil que saiu, a engenheira Ana Mateus, já há algum tempo, e que é necessário para a DOAQV fazer essa substituição, e convencionou-se, naturalmente, auscultando o chefe de divisão, que seria interessante substituir a engenheira civil por mais um arquiteto.
E, portanto, ou seja, não há aqui um impacto direto em termos de aumento de custos, porque é para substituir pessoas que, por motivos diferentes, deixaram de colaborar com o município e, portanto, não há aqui uma perspectiva de aumento de encargos na folha salarial do município. Basicamente é isso, não é? Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto 4 da ordem de trabalhos. Não havendo, ia então colocar este ponto 4 à votação, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 4 da ordem de trabalhos de hoje. E chamar a atenção do seguinte, esta proposta do ponto 4, as duas primeiras folhas também convém rubricar, porque a deliberação é só na terceira. Muito bem. O ponto seguinte da ordem de trabalhos é o ponto 5º, tem que ver com o ACEP, portanto é o Acordo Coletivo de Empregador Público entre o município da Ruda dos Vinhos e uma série de sindicatos, entre eles o STE, o STAI, o STFP-SSRA, o STAL, o SINTAT e o STAC. Basicamente, penso que são estes que estão aqui em causa. Fundamentalmente, há aqui alguns ajustamentos que eu podia sintetizar em 3, 4. O primeiro tem que ver com o facto de, neste novo modelo da ACEP, nesta nova redação, o horário do estaleiro deixar de estar especificado, e era algo que estava especificado no ACEP anterior. A tolerância de ponto dos aniversários, no fundo havia aqui uma questão de iniquidade que o tempo encarregar-se-ia de resolver, mas, em todo o caso, não deixa de ser uma iniquidade que tinha que ver com o facto dos trabalhadores que fizessem anos ao fim de semana não era, e aos feriados tinham essa penalização porque não podiam beneficiar da tolerância de ponto que é concedida nos termos do ACEP aos outros trabalhadores durante os dias normais de trabalho e, portanto, passam a poder usar, calhando nesse ano o aniversário ou um fim de semana ou feriado, e aqueles que rotineiramente calham ao feriado também ficam com a situação resolvida. Podem também usar, não façamos a 5 de outubro, ou 25 de abril, 15 de agosto, e, portanto, passam a poder usar este período de tolerância de ponto no outro dia da semana. Depois há uma nova cláusula, 14ª, por causa da questão do suplemento remuneratório de turno, e uma nova cláusula 35 por causa das situações em que há muitas vezes alguma apreensão de uma carta do motorista e, no fundo, prever a possibilidade do motorista poder exercer, enquanto a carta está apreendida, ao livro de algum processo, poder exercer funções noutra tipo de categoria que não envolva a condução. Portanto, no fundo, também para não penalizar os trabalhadores, na medida em que, obviamente, o motorista que esteja inibido de conduzir não pode prestar o seu trabalho, e isso significa um problema para o próprio, desde logo, e também para a estrutura organizacional. Fundamentalmente é isso, não é? Não sei se há alguma coisa que queiras acrescentar. Não, é só acrescentar que o novo sindicato que vai fazer parte da assinatura é o STAL, que no anterior não assinou e que agora vai assinar. Aqui é o mais representativo, então. Sim. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalho. Não havendo, vamos colocar então à votação este ponto 5º da ordem de trabalhos de hoje, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 5 da ordem de trabalhos de hoje. O ponto seguinte da ordem de trabalhos é o ponto que visa aprovar a proposta de regulamento de eventos com animais. No fundo, esta proposta tem que ver com a harmonização de algumas regras de alguns eventos que decorram com animais, mas eu se calhar ia convidar a Ruth para poder dar aqui uma explicação mais específica sobre este ponto. Obrigada, Presidente. Em traços muito genéricos, sempre que existe a Exposição Nacional Canina, em que nós temos um protocolo com o CPC, que é o Português de Canicultura, e é necessário, através do ICMF, termos um regulamento.
aquilo que nós temos feito não tem sido correto, porque nós temos nos guiado pelo regulamento que existe do ECNF e temos, digamos, usado, temos tido ele como o chapéu do evento. Mas o correto será ter o nosso próprio regulamento. E então achámos que era realmente necessário, uma vez que a exposição canina veio para ficar, estamos ainda a perseguir se ficará apenas nacional ou se poderá também ter uma vertente internacional no próximo ano, e então achámos que era de todo pertinente podermos ter o nosso próprio regulamento. O único cuidado que tivemos foi não fazer este regulamento apenas com o CPC, deixá-lo de uma forma mais abrangente, porque poderemos vir a ter eventos com animais que sejam com outras entidades, outras instituições, e assim ficamos protegidos em termos de regulamentação e não ficamos filiados aqui apenas a um clube de canicultura, mas sim aberto a outros que queiram connosco participar e desafiar aqui para outras exposições ou eventos associados com animais. Afinal, cabo é isto. Se tiverem dúvidas, estarei ao dispor. Muito obrigado a todos. Mas atenção, uma sugestão. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Vereadora. Obrigado pelo esclarecimento, foi importante. Em relação, lá está, isto até foi uma discussão que outro dia até tivemos aqui sobre vários tipos de animais e era um bocadinho nesse sentido, ou seja, este regulamento que é feito mais para direcionado para animais de companhia, não é? Ou seja, e perceber se é só para cães ou não, uma vez que o município também é responsável por outros eventos com outro tipo de animais. E, ou seja, e nesse sentido, achamos que se poderia clarificar, até no próprio título do regulamento, essa situação, ou então dar uma resposta também aos outros eventos que o município é responsável por que envolvem outros tipos de animais, como as largadas de touros, e daí dar origem então também a outro regulamento, pronto, ou seja, pensar também nos outros eventos que existem com animais. Era isso. Obrigado. O regulamento, se nós vamos especificar demais, podemos cair no erro de depois queremos ter outros eventos com animais e não podemos aqui inscrever. Daí nós já termos o trabalhado de forma a ficar apenas com animais, e os animais de companhia podem ser vários. Temos as aves, temos os gatos, pronto. A parte dos bois, e se formos falar aqui para as nossas largadas, existe um normativo específico para elas, quer dizer, aqui que estamos a falar é mais para eventos que tenham exposições, provas, feiras, que envolva realmente animais de companhia. Um touro não é um animal de companhia e não vamos de todo fazer aqui exposições. Uma coisa é dizer que a feira rural, se voltar a existir, enquadra-se aqui. Agora, não vamos aqui especificar, porque depois podemos cair no erro de estar agora a passar aqui algum animal de companhia que nós não estejamos a lembrar, sermos desafiados e depois não conseguimos aqui abarcar. Assim, da forma como ele está, julgo que vai ser abrangente e que vai conseguir responder a novos desafios que tínhamos para além dos canídeos, que neste momento a exposição que temos é apenas para canídeos. Mas fica aqui aberto a outras espécies que venhamos a querer acolher. Por exemplo, a tomofobia, que nós também temos cá, ou outras espécies, os gatos, também existem já várias exposições, mas neste momento realmente a única que temos é de canídeos. Mas este regulamento fica aqui aberto a qualquer outro animal de companhia. Está bem? Animal de companhia, era isso. Mas ele cá dentro fala. Sim, mas exato, pronto, é só isso. Pronto. Mas nós Ou então a criação preferimos do outro deixar regulamento. É que os animais. estamos totalmente de acordo com essa questão. Sim. Lá está, nós estamos aqui a especificar, ele cá dentro já fala deles. Sim, Pronto. ok. Era apenas com animais de companhia doméstica. O nome também fica demasiado extensivo, não sei. Pronto. Isso aí já é um preciosismo, julgo que... Não era isso. Não? Se calhar não fui claro, mas pronto. Ou então a não criação de outro regulamento que criasse, regulamentasse, precisamente. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Vereador. Nesse sentido, estamos totalmente de acordo, porque efetivamente achamos que o especificar pode ser um problema. Já aconteceu até em relação a outros regulamentos que já tivemos que alterar, precisamente por essas situações. De acordo. A questão aqui tem a ver com o caráter do tipo de animais e com o facto da Câmara não fazer só este tipo de eventos com animais, é só isso, ou seja, se calhar justifica para outros eventos com animais também haver alguma regulamentação, era só isso, pronto, de animais que não sejam de companhia, por exemplo, as largadas. Mas as largadas têm normativa. Tem uma normativa, certo, mas lá está, e nesse sentido não faz sentido criar um regulamento, é isso que está a dizer. Ok, obrigado. Até porque só... Deixa eu só chegar. Depois não fica.
existir. Quando nós criamos este tipo de exposições e de eventos, nós temos que fazer aqui um licenciamento junto ao ICNF e o ICNF pede-nos este tipo de regulamento. Portanto, é daí a necessidade deste regulamento. Ok. Ok? Bom, não sei se há mais alguma questão dos colegas. Acho que nos animais está aí a faltar uma parte dos animais abandonados. Mas isso é outra questão. Isto é um regulamento por causa dos eventos, não tem a ver praticamente com os animais abandonados. Esse já tem um outro regulamento, que é o do CRO, que é o do Centro de Recolha Oficial, de animais Oficial, que já está prevista essa situação. Está bem? Este aqui é só para eventos. Muito bem, não havendo mais questões, podíamos colocar então à votação este ponto da ordem de trabalhos, que é o ponto 6º, e eu ia questionar quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade então o ponto 6 da ordem de trabalhos de hoje. O ponto seguinte, que é o 7º, tem que ver com um estágio curricular. Neste caso, é um estágio de uma aluna do Instituto Politécnico de Castelo Branco, no âmbito do mestrado em Design Gráfico. Enfim, o que está previsto é um estágio que pode ocorrer de 6 a 9 meses, depois em articulação entre a orientação do estágio e a entidade beneficiária. No fundo, este estágio não tem encargos diretos para o município, até pode ter vantagem para o município e, portanto, e para o aluno, neste caso a aluna, e, portanto, é isso que se propõe, que é a aprovação deste protocolo de estágio. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos passar então à votação deste ponto 7 da ordem de trabalhos de hoje. Eu questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. O ponto seguinte da ordem de trabalhos é o 8º, tem que ver com a proposta de preços para a 26ª edição da Festa da Vinha e do Vinho, que está aí a chegar. No fundo, a proposta deste ano é que o preço dos bilhetes seja essencialmente igual ao do ano anterior e está-se a propor também aqui a isenção do pagamento, ou seja, a entrada gratuita no domingo. E, portanto, o bilhete diário será de 2,5 €, cidadãos a partir dos 12 anos inclusive, o passe de 3 dias de 6 €, o copo alusivo ao certame 2,5 € e a garrafa de vinho da festa também 2,5 €. Fundamentalmente é esta a proposta. Queres acrescentar algo? Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. A senhora vereadora Sandra, se faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não é em relação especificamente ao texto do ponto, é apenas uma curiosidade relacionada com o assunto. Porquê é que se decidiu antecipar a festa este ano? A decisão de antecipação da festa teve a ver com o calendário de outros eventos, nomeadamente há um evento que tem muita ligação, ou das pessoas da rua têm muita ligação a esse evento, sobretudo nesta área da gastronomia, dos vinhos, etc., que é a Feira da Golgã, a Feira do Cavalo da Golgã, e no fundo, à semelhança do que aconteceu já noutros anos, resolvemos desfasar a Festa da Vinha e do Vinho em relação a esse evento, porque entendemos que ele podia colidir aqui com os objetivos desta feira. Não sei se há alguma questão adicional. Não havendo, podemos então passar à votação deste ponto 8º da ordem de trabalhos de hoje. Questiona assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. O ponto seguinte da ordem de trabalhos, eu diria que, se me permitissem, há aqui 4 pontos, que são os 9, o 10, o 11 e o 12, que dizem respeito a isenções do pagamento de taxas por força da realização de alguns eventos. O 9 tem que ver com a festa de São Miguel Arcanjo, o 10 tem que ver com o Concerto Solidário do Outono, que foi no Adri, que já foi referido aqui no PAOD. O 11 tem que ver com o Curta Arruda, portanto a questão do cine-concerto. E finalmente o 12 tem que ver com a festa da cerveja
que é no próximo fim de semana no pavilhão Multiuso, organizado pelo Rancho e pelo Motoclube. Com exceção desta, que é o ponto 12. As outras vêm para ratificação, uma vez que não houve tempo para tratar do processo antecipadamente e os eventos já ocorreram. Não sei se há alguma questão dos colegas. Não vou poder votar. O 10, não é? O 11. O 11, peço desculpa, sim. Ok, obrigado. Tirando isso, não sei se há mais alguma questão. Não havendo, vamos então passar à fase da votação. Vamos seguir. Já está no minuto a escrever. Já está? Já. Vocês são muito eficientes. Vou colocar então à votação o ponto 9 da ordem de trabalhos, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. O ponto 10 questiona assim quem vota contra, quem se abstém. É também aprovado por unanimidade. O ponto 11, quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade dos presentes, dando nota da ausência do Sr. Vereador João Rodrigues, João Cavaco, peço desculpa, a substituição de João Rodrigues, por pertencer aos órgãos da Associação, correto? Isso. Muito bem. Finalmente, o ponto 12, questiona assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. Muito bem, ponto seguinte da ordem de trabalhos é o ponto 13, diz respeito a uma proposta que visa, no fundo, conceder a atribuição de um apoio a uma família que reúne condições nos termos de informação técnica que está a instruir o processo para beneficiar daquele apoio previsto no regulamento do Centro Oficial de Animais de Companhia, do Centro de Apoio Oficial de Animais de Companhia, que está, nomeadamente, no artigo 25, número 4, linha D. Vacinação. Muito bem, ponto seguinte, cheque de visão e o ponto 15 também. Os 14 e o 15 dizem respeito ao cheque de visão e nos termos da informação técnica dos serviços reúnem condições para poder ser deliberados favoravelmente, que é o que se propõe, e nestes termos não questiono se há alguma dúvida quanto a algum destes pontos da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos passar então à fase da votação, começando pelo ponto 14. Questiona assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. Ponto 14. Ponto 15. Questiona então quem vota contra, quem se abstém. É também aprovado por unanimidade o ponto 15 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 16 da ordem de trabalhos, diz respeito ao projeto PALA e, nos termos de informação técnica dos serviços, há aqui uma tendência de indeferimento de acordo com a informação técnica que está naturalmente a instruir o processo. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, vamos passar então à fase da votação. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com 2 abstenções dos vereadores do PSD. Muito bem, chegamos ao fim da ordem de trabalhos de hoje. Temos então os documentos para conhecimento, nomeadamente o resumo da tesouraria, o licenciamento das obras particulares e urbanismo e também o relatório anual produzido pelo nosso Gabinete de Auditoria e Controle Interno relativamente aos protocolos e contratos interadministrativos de delegação de competências nas juntas de freguesia relativos ao ano de 2022.
não há mais nada a tratar. Assim sendo, resta também em nome do Executivo Municipal agradecer a presença e participação de todos. Até uma próxima oportunidade. Em princípio, a próxima reunião de Câmara, como aprazado, será no Arruda Lá. Portanto, fica essa. Muito obrigado a todos.